Olá, como você está? Espero que bem, hein? Vamos juntos para mais um Cidadania em Pauta? Hoje vamos te falar sobre duas parcerias que a Câmara tem, como o Pró-Memória e com o curso de Educação Alberto Santos Dumont, o CASD. Na nossa série de visitas aos órgãos públicos, chegou a vez de explicarmos o trabalho do PROCON. E como nós enfim chegamos ao mês das eleições, o advogado especialista em direito eleitoral vai nos contar algumas regras sobre a hora da votação e os dias que antecedem esse momento tão importante para a democracia. Tem ainda o quadro Nomes da Cidade e Dicionário Legislativo. Fique por aí, o Cidadania começa depois da vinheta. A Câmara tem algumas parcerias que trazem inúmeros benefícios aos cidadãos. Duas delas nós vamos te mostrar agora. O Pró-Memória, que busca promover a recuperação e a preservação da história de São José, e o EduCasd, ONG que desde 2019 tem um espaço semanal na programação aqui da TV Câmara para aula de diversas disciplinas. Compromisso com a educação e a preservação da memória da cidade. Este também é um objetivo da Câmara de São José, em parceria com instituições de ensino, como a Univap e o CAGE. O Legislativo contribui com o desenvolvimento de programas e plataformas que aproximam a comunidade e incentivam a cidadania da população. Vou usar uma máxima, mas essa máxima eu acho que todo mundo já ouviu, que o Poder Legislativo, a Câmara, é a casa do povo. Então, quando a gente aproxima a população a partir de diversas parcerias, pensando no social, pensando na população, em como a gente pode trazer melhorias para a população, é a Câmara cumprindo, de fato, um papel social que é dever dela, tá? A gente não está falando que é dever da Câmara só legislar, é dever da Câmara, é dever de qualquer poder público pensar na sociedade, pensar no próximo. Com essas parcerias, a Câmara consegue atingir esse objetivo da melhor maneira, garantindo educação, cidadania. O programa Pró-Memória é um desses exemplos. Através do site da Câmara, ele disponibiliza acesso a todos esses documentos que estão aqui na prateleira em forma digital. Ou seja, uma verdadeira viagem ao passado em somente poucos cliques. Nós temos as atas da Câmara, por exemplo, estão sendo todas elas digitalizadas e também disponibilizadas no site. Nós temos atas da Câmara do século XIX, que já estão lá. Essas atas, elas estão sendo transcritas. Então, uma das funções que os nossos estagiários fazem, eu quero que todas as atas da Câmara, as manuscritas, né, sejam transcritas exatamente para que a população que não consta de historiadores, a população leiga, possa ter mais facilidade com a leitura desses documentos e aí ter acesso ao que se passava no legislativo da época. Então, a gente tem tem o projeto Ruas, que hoje é um projeto que está fazendo muito sucesso, é um projeto mais ou menos recente, ele tem uns 3 anos, 4 anos, mas é um projeto que busca desvendar todos os vários nomes das ruas que a cidade foi tendo ao longo dos anos e por que as pessoas vão recebendo quem é a pessoa por trás do nome, né, daquela rua. Criado em 2004, o Pró-Memória completa 20 anos e é fruto de uma parceria com a Univap e o Arquivo Público. É mais de um século de registros reunidos na plataforma, que estão ao alcance de todos. Ao entrar no site, é possível ter acesso a um rico acervo online, que inclui fotos antigas, publicações acadêmicas, histórias de figuras importantes, até recortes de jornais que circularam na época, tudo organizado por categorias. Quando o cidadão, né, ele consegue entender melhor a história da sua cidade, é como se ele tivesse condições de trabalhar melhor a sua própria identidade, quem é ele naquele local, a que classe social, a que segmento ele pertence, ele se reconhece entre os sujeitos que criaram a cidade e pensar, por exemplo, que a história, né, de uma cidade, São José dos Campos, ela não está fora
daquilo que ocorre no Brasil, ela pertence ao país. Então, várias questões que fazem parte da história do Brasil ocorreram aqui também. Então, fazer esses recortes nos possibilita entender melhor a própria história do país, entender em um local que é o meu local, que é o local que eu fui criada, que é o bairro que eu conheço, que é a cidade que eu prezo. Sabe? Então, isso nos torna mais sujeitos da própria história. Além de valorizar o passado, a Câmara também investe no futuro, através do programa Educage. Em parceria com o curso Alberto Santos Dumont, a TV Câmara exibe videoaulas de forma gratuita para estudantes que estão se preparando para os principais vestibulares do país, como o Enem. Educage para a Câmara é simplesmente sensacional, principalmente quando a gente imagina a quantidade de alunos que querem estudar, querem ter acesso a um cursinho preparatório e muitas vezes não têm condição de pagar. Quando a Câmara oferece isso por meio da nossa emissora, né? Videoaulas gratuitas com disciplinas que vão ajudar os alunos aí a se prepararem para os vestibulares e também para as diversas provas aí que a gente tem, né, ao longo da nossa carreira escolar, principalmente para quem quer entrar, às vezes, para alguma determinada escola, que a gente sabe que tem um processo seletivo ou conseguir uma bolsa. Isso é fundamental. A gente trabalha não só a educação, mas a gente trabalha a cidadania. É uma oportunidade das pessoas de verem a partir da nossa emissora conteúdo educativo, ou seja, a Câmara trabalhando em prol do social. É uma parceria assim, incrível, essa parceria entre o CAGE e a Câmara. A gente consegue levar um pouco, né, do que a gente fornece para os nossos alunos lá presencialmente na nossa sede, para vários alunos de toda a região de São José dos Campos. A gente consegue levar, seja pelo YouTube, seja pelo canal de televisão, esse acesso a esse conhecimento. É uma parceria fundamental para a gente conseguir impactar cada vez mais vidas. O Educage também é uma ferramenta importante para quem deseja reforçar o aprendizado nas disciplinas básicas do currículo escolar. As aulas inéditas são transmitidas sempre às quintas-feiras, às 14h30. Depois, todos os conteúdos ficam disponíveis no YouTube da Câmara, por meio de uma playlist do programa, facilitando o acesso às aulas a qualquer hora do dia. Lá no CAGE, todos os anos, quando os alunos chegam, eles chegam com muitas defasagens em muitos assuntos básicos. E isso é uma coisa que é padrão quando a gente olha para o cenário da educação brasileiro. Então, o objetivo hoje do Educage é abordar assuntos que são fundamentais e que são base para o estudo de qualquer área que seja. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Hoje a gente tem um professor nosso que é responsável por tocar uma frente, que é responsável justamente por assuntos de matemática básica. Então, por exemplo, o estudo de frações, que é uma coisa que é básica, que você vê lá no seu ensino fundamental, mas que acaba sendo uma deficiência, para muita gente no aprendizado. Então, o objetivo do Educage hoje é sanar essas deficiências básicas que o pessoal tem, é dar essa oportunidade, tranquilo. Então, ele consegue contemplar tanto alunos de ensino médio, o pessoal que está prestando vestibular, quanto um aluno que está ali, por exemplo, no seu 8º, 9º ano e tem alguma dificuldade em algum assunto básico de matemática, por exemplo, ele consegue usar as aulas do Educage como uma ferramenta a seu favor. Ao preservar a história e oferecer educação de qualidade, a Câmara de São José garante a responsabilidade social e fortalece o compromisso com a cidadania. Quando a TV Câmara cumpre o seu papel social de oferecer uma videoaula e garantir esse acesso também por meio das redes sociais aqui do Legislativo, eu consigo fazer com que qualquer pessoa, em qualquer lugar que tenha vontade de estudar, consiga estudar. E eu sei que a gente às vezes não tem uma noção tão clara do nosso impacto, mas com certeza garantir essa lista de videoaulas nas redes sociais para que todo mundo possa usufruir é colocar uma sementinha que no futuro, quem sabe a gente está ajudando aí mais um aluno a realizar o sonho de entrar para a faculdade. A intenção é que o Educage siga aí por muitos e muitos anos, realmente uma ferramenta importantíssima para esse processo que a gente busca, que é de fato democratizar o acesso à educação. Cada uma dessas instituições entra com um determinado tipo de função nessa parceria. E nós temos exercido isso de uma maneira muito correta. Eu acho que todas as instituições cumprem a sua parte de uma maneira correta e isso tem gerado bons resultados, porque cumpre com um dever que consta na própria Constituição, que é o quê?
o acesso, o cidadão ele tem direito a ter acesso à sua memória, à sua identidade, a documentação, ela se torna transparente, a documentação da cidade, a produção sobre a cidade, e tudo isso é resultado dessa parceria. Hora de dicionário legislativo, momento de você ficar por dentro de expressões e palavras que são usadas com frequência pelos parlamentares. Hoje a expressão escolhida foi regimento interno. O regimento interno é um conjunto de normas e princípios estabelecidos para organizar o funcionamento da Câmara Municipal. O documento traz uma série de regras que orientam a conduta dos vereadores. O texto também estabelece, por exemplo, como deve ser realizada uma sessão plenária e a tramitação dos projetos de lei. É uma espécie de manual de instruções, um guia para organizar o funcionamento e a estrutura do poder legislativo. O PROCON é um órgão público que está presente em todos os estados do país. Ele pode ser acionado quando há um problema ou insatisfação com alguma empresa, loja ou fornecedor que desrespeite os direitos do Código de Defesa do Consumidor. Nós fomos até a sede do PROCON aqui de São José para mostrar como é feito esse trabalho de proteção ao consumidor. O PROCON tem um trabalho muito amplo. Ele atua na proteção do direito do consumidor e fiscaliza principalmente empresas e prestadores de serviços. A ideia é garantir que eles cumpram as normas do Código de Defesa do Consumidor. Mas para isso acontecer, o trabalho começa bem aqui. A triagem é o primeiro contato. Aqui é feito um atendimento rápido para ter certeza de que a reclamação configura uma relação de consumo. Além disso, é preciso saber se o consumidor está com os documentos necessários em mãos. Seria muito bom, praticamente indispensável que tivesse a nota fiscal. Por isso que você tem que sempre exigir a nota fiscal, que é a prova da compra. Senão você vai ter que provar por outros meios, é muito mais complicado, mas enfim, a nota fiscal é a primeira coisa que você tem que ter. A segunda coisa que você tem que fazer é se dirigir ao PROCON. Aí você vem aqui com a nota fiscal, fala assim, olha, eu tive aqui na loja XYZ, comprei uma calça, um sapato, uma camisa, ou comprei pela internet, e aí o produto chegou com defeito. Eu falei com o cara e ele não quer receber. Bom, aí ele vai ir aqui fazer a reclamação dele. Na sequência, vem o atendimento nos guichês. Aqui é feita a formalização da reclamação. O atendente recebe os documentos, elabora a reclamação e notifica a empresa. Muitos problemas são resolvidos à distância, mas a solução também pode ser encontrada bem aqui. Essa daqui é uma sala de audiência, um ponto de encontro entre as duas partes para encontrar uma resolução para o problema. Isso começa com uma carta de informação preliminar. O fornecedor, recebendo isso, ele entra em contato diretamente conosco ou com o consumidor e, resolvendo o problema, entre o consumidor e o fornecedor pode ter acabado o problema. Talvez pode não ter acabado entre o fornecedor e o PROCON, porque se ele atuou de alguma forma que infringiu a lei, ele está sujeito às penalidades da lei. Então pode ter alguma multa, mas isso no caso a caso a gente vai ver. Em não resolvendo com a carta de informação preliminar, isso vai se transformar num processo administrativo. E aí vai ser dada a oportunidade para as partes conversarem, pode haver uma conciliação e resolve o problema de novo entre o fornecedor e o consumidor, não necessariamente com o PROCON. É importante lembrar que o PROCON é um órgão extrajudicial. Isso significa que ele atua fora do sistema judicial, ou seja, as atividades não envolvem processos ou decisões de tribunais. Em São José, o PROCON tem um diferencial. Ele é municipalizado. Enquanto na maioria das cidades a defesa do direito do consumidor é feita pelo Estado, aqui a gestão é feita pela Prefeitura. E a demanda é grande, hein? São mais de 50 mil atendimentos todos os meses por aqui. Mas além da mediação, o PROCON também trabalha na conscientização e principalmente fiscalização nas ruas. A diretora da fiscalização determina os pontos, os locais onde os fiscais vão atuar, os
comércio, supermercado, farmácia, o que for. E aí eles vão lá nesses locais para ver se está tudo certo. Se estão todos os produtos com prazo de validade, preço. Mas o consumidor pode vir até nós e falar assim, olha, eu estive comprando no supermercado do João Grandão e lá tem produto, eu vi manteiga, iogurte com prazo de validade vencido. Aí nós vamos informar a chefe da fiscalização que vai determinar a fiscalização, vá até esse local. Então nós temos a fiscalização de ofício e temos por denúncia. O atendimento do PROCON também é digital. Pelo portal da Prefeitura, também é possível formalizar reclamações. Além disso, ele disponibiliza informações importantes, como um ranking das empresas mais reclamadas e orientações sobre sites que apresentam riscos e devem ser evitados. Tudo para promover relações mais transparentes e confiáveis para os consumidores. Primeiro intervalo no Cidadania em Pauta e na volta chega também o nosso quadro Eleições 2024. E chegamos na semana das eleições, hein? Já são neste domingo. Sabia que existem algumas regras que precisam ser seguidas não só no dia da votação, mas até nos dias que o antecedem? Vamos entender sobre todas essas obrigações no quadro Eleições 2024. João, tudo bem por aí? Muito obrigado. A gente segue a partir daqui com a entrevista do Cidadania em Pauta. Gente, olha só, dia 6 de outubro, tá chegando, hein? Dia da eleição. Nesse dia, os mais de 540 mil eleitores de São José dos Campos poderão ir às urnas para escolher prefeito e vereador. Para que tudo aconteça de forma segura e organizada nesse dia, o Tribunal Superior Eleitoral estabelece algumas regras para o dia 6 de outubro. E esse é o tema da nossa conversa com Marcos Limão, advogado especialista em direito eleitoral. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Limão. Eu que agradeço, uma grande felicidade e satisfação estar sempre aqui esclarecendo dúvidas sobre o processo eleitoral. Limão, para esse dia, né, para o dia da eleição, esse domingo em questão, as pessoas, os eleitores, eles devem ter na consciência que é um dia todo muito diferente, e não ali só aquele período de votar, para quem vai no domingo de manhã, por exemplo, não são só aquelas 2, 3 horas que gasta para votar, e sim um dia todo pensado de forma diferente? Existem regras para o dia da eleição que precisam ser divulgadas, né? A principal delas é que é absolutamente proibido pedir votos, tá, no dia da eleição. Não pode de maneira alguma regimentar eleitores, querer convencer alguém a votar em determinado candidato. Que até um tempo atrás era uma prática comum ali, principalmente perto das escolas, né, dos locais de votação. Isso é um crime, né, chamado de boca de urna, é um crime de aliciamento de eleitores, e ele se configura, inclusive, para quem manda mensagem de WhatsApp no dia da eleição. Não pode de maneira nenhuma, nem pelo WhatsApp, nem pela rede social, nem pessoalmente. E dentro disso, acaba que, dentro dessas regras, né, tem essa questão da boca de urna ali, para quem já está a caminho da escola, e chegando ali no lugar onde vai votar, também tem algumas regras em especial. Existem a proibição, existem também as permissões. O que pode, né? A manifestação individual e silenciosa do eleitor. Portanto, eu posso, no momento que eu me dirigir ao meu local de votação, vestir a camiseta que faça menção ao meu candidato, utilizar um broche, utilizar um adesivo, aquela praguinha, um adesivo redondo. Então, tudo que for manifestação silenciosa individual está autorizado por lei. E o mesário, ele não pode impedir o eleitor de votar se ele estiver com um broche, um adesivo na camiseta. Aproveitando também as dicas do que pode, Marcos, conta pra gente no dia, na cabine de votação, né? É uma dúvida pertinente de muita gente, né? O que pode levar, né? O celular, o caderninho, a folhinha? O celular, ele não está autorizado a entrar dentro da cabine de votação. O que o eleitor pode se socorrer é o que nós chamamos de colinha. É um papel em que ele vai anotado quais são os números do candidatos, já que nós temos eleição para prefeito e vereador são 5 números. Então as pessoas podem se confundir na hora do nervoso, na hora de se deparar com a urna eletrônica, tem gente que fica nervosa. Então sim, pode levar um pedacinho de papel com um número anotado do seu candidato, não tem problema nenhum. Só o celular que não é permitido adentrar aí a cabine de votação. Até porque, né, Limão, ali naquele momento
não haver registro, né, do momento em si da votação também é uma segurança para o eleitor, né? Sim, porque o voto é sigiloso, é uma garantia constitucional e nós não sabemos se aquela pessoa que tira foto, ela está fazendo isso para aparecer em rede social ou para dar uma satisfação para algum candidato. Então a justiça não sabe a motivação, por isso que é absolutamente proibido o celular. Irmão, como você já está acostumado, já se acostumou, né? Aqui na nossa entrevista sempre tem a participação da população, né, das pessoas nas ruas. Então, vamos conferir a primeira dúvida do pessoal? Meu nome é André, eu moro no Alto de Vila Paiva e o que fazer se eu perdi meu título eleitor? Olha, ainda assim é possível, tá? Se ele não tiver o título, ele tem duas opções. Ou ele baixa o título no aplicativo de telefone, chamado e-título, é um aplicativo, baixa gratuitamente e consegue votar com e-título, ou ele leva um documento de identificação com foto. Dessas duas maneiras ele consegue. Inclusive esse ano, 2024, no estado de São Paulo inteiro, até mesmo quem não fez biometria está autorizado a votar nas eleições. Então, acaba que são várias formas que tornam, várias medidas, né, que tornam bem prático, bem simples o ato de ir votar. Né? Simplificar ao máximo esse processo para o eleitor, né? Sim, é um ato obrigatório, né? As pessoas são obrigadas a ir votar. Se houver segundo turno em São José dos Campos e a pessoa deixar de votar, ele computa 2 faltas perante a Justiça Eleitoral. Na terceira falta, o título é cancelado. Essa era uma outra dúvida, Limão. Nesse caso, né, a gente sabe que tem uma quantidade expressiva de brasileiros que vão votar, mas tem aquela quantidade de gente que, por N fatores, não conseguiu votar. E aí, como é que fica, né? O que fazer? Quem teve o título cancelado, quem ficou mais de 3 eleições sem votar, não consegue mais regularizar, não dá mais tempo. A Justiça Eleitoral, há 150 dias antes da eleição, ela encerra qualquer tipo de alteração no cadastro, mudança de endereço, regularização de título. Quem regularizou, regularizou. Quem não consegue mais esse ano, só a partir da próxima eleição. E ainda nessa questão das dúvidas, né, da população, vamos conferir mais uma participação dos josenses? Vamos lá. Eu sou Francisco Rogério, sou da Zona Norte, São José dos Campos, Vila Paiva. A minha pergunta é, eu posso beber bebida alcoólica no dia das eleições? Pode, né? Todo mundo pode, tem o livre-arbítrio, né? A Justiça Eleitoral, ela não se adentra nessas questões de foro íntimo aí da vida pessoal de cada um, mas a gente não recomenda, já que é um processo muito sério, o processo eleitoral, e nós não podemos de maneira alguma perder essa oportunidade por uma situação de alcoolismo, por exemplo, né? Que as pessoas podem se confundir. As pessoas sem beber se confundem e botam errado, porque dá um nervosismo. Quando você se depara com a urna eletrônica, dá um branco, você não lembra o número do seu candidato. E se a pessoa está alcoolizada, isso pode se agravar, pode trazer um prejuízo muito grande por exercício da cidadania. Então, como que a gente pode orientar, né, a população, o eleitor, para ele pensar esse dia, o domingo ali de votação? Tem algumas orientações básicas que a gente pode dar? Sim, a principal orientação é proibido, absolutamente proibido pedir votos e distribuir propaganda eleitoral, inclusive no WhatsApp. A segunda orientação é, você pode, se quiser, ir vestido um símbolo do seu candidato, um broche, um adesivo, uma camiseta, que é a manifestação silenciosa individual. E a terceira é levar um documento com foto, se não tiver o título de eleitor. E a quarta é que você pode levar uma colinha, uma folha de papel escrito os números dos seus candidatos. E aí está perfeito. Você vai, vota e não comete nenhuma ilegalidade. Perfeito. Bom, é importante a gente entender esse dia como um todo também, né, Mila? Saber que a pessoa planejou ali, como você disse, tem a colinha com o número do candidato, como a Mila bem lembrou, tem a questão da campanha também, não fazer boca de urna, não trabalhar ativamente, enfim, tudo que envolve esse dia da eleição. Obrigado, Limão, pelos esclarecimentos, pelas dúvidas tiradas mais uma vez. Eu que agradeço, permaneço à disposição. Importante, né, Mila? A gente entender também Exatamente. Como as regras, Exatamente, lembrar mais né? uma vez das regras desse dia. A gente está sempre frisando, né, que são dúvidas que estão sempre aí na boca do povo, né? Então a gente está aqui para contribuir também. Perfeito. A gente volta na semana que vem com mais uma entrevista aqui no Cidadania em Pauta. Voltamos com você, João.
Valeu, pessoal. Informações super importantes para nós. Bom, vamos para mais um rápido intervalo e na volta tem Nomes da Cidade. Estamos de volta por aqui. Como você já sabe, o Cidadania em Pauta sempre abre espaço para contar a história de pessoas que hoje são homenageadas em praças, parques e ruas do nosso município. É o quadro Nomes da Cidade. Se hoje São José é uma cidade cheia de indústrias, é porque no passado um morador chamado Eugênio Bonadio foi pioneiro no ramo. Eugênio era italiano, nasceu em 1872 e embarcou para o Brasil em 1910 para empreender na área das louças e da cerâmica. Ele era um industrial, ele trabalhava com cerâmica lá. Ele veio para cá em 17 de setembro de 1909. Tá? Tem até o nome do navio dele, Príncipe di Udine. Ele veio para cá para realmente ajudar a montar uma perto de Pedreira ou em Pedreira. Ele ficou nessa região, Jundiaí, Pedreira, por ali. E fez parte de uma cerâmica Santa Josefina. Ele foi sócio até 1912, mais ou menos. Então ele veio para cá nessa época, daí meu pai nasceu em 1913, o meu pai é de 13, que é o Mário Bonadio. Essa fábrica que ele foi sócio virou a famosa porcelana Posani. E na década de 1917, ele veio conhecer o Vale do Paraíba, a convite do prefeito de Pinda. E no trem ele conheceu o prefeito de São José, que convidou ele para abrir a primeira indústria de São José, porque não havia indústria nenhuma. A neta de Eugênio, Suzana Bonadio, conta que o avô mudou para São José para colocar em prática o sonho de abrir a própria cerâmica. As obras começaram em 1917. Então daí para frente que ele começou, 18, 19, a fazer a fábrica, entendeu? Para inaugurar em 21. Mas meses antes da inauguração da fábrica, em 1921, Bonadio faleceu e não viu a conclusão da obra. A fábrica foi assumida pelos filhos e foi referência na cidade. Empregou milhares de pessoas e movimentou a economia da região. Foi uma fábrica muito reconhecida no Brasil e aqui em São José ela foi realmente uma coisa assim de você respeitar muito. Era uma fábrica que tinha o dia inteiro médico à disposição do ambulatório da fábrica, médico à disposição dos funcionários, dentista o dia inteiro e uma escola. O papai, todos os funcionários tinham aula à noite e filhos dos funcionários tinham de dia. A Bonadio fez a vida de muita gente aqui em São José, porque era a única indústria. Então todo mundo era um orgulho trabalhar a Bonadio. Inicialmente, a fábrica teve como forte a produção de cerâmicas utilitárias, como esses pratos e xícaras. Mas depois passou a produzir também peças de decoração. As irmãs começaram com a parte de adorno, fazer os abajures, as travessas, as coisas. E veio um italiano também, que ajudou a minha avó, ensinou a minha avó e as minhas tias a pintarem o miniato. Então elas aprenderam toda a técnica da pintura baixo esmalte com o miniato. A empresa funcionou até 1973, quando foi oficialmente encerrada. O legado foi preservado por Suzana, que trabalhou com pinturas em cerâmica por quase 40 anos. Eu continuei pintando sobre porcelana até a década de 80. De 80 eu descobri o que era a fábrica do meu pai, a pintura sobre baixo esmalte. E é o que eu faço até hoje. Hoje em dia eu modelo, crio peças, faço coisa, então além de esmaltar e pintar. Pouco tempo após a morte de Eugênio, a rua onde ficava a fábrica recebeu o nome do dono, Rua Eugênio Bonadio, na região central da cidade, próxima à Praça Presidente Kennedy e da Avenida Doutor Nelson Dávila. Para a família, uma homenagem justa e merecida, motivo de muito orgulho. Eu tenho um orgulho enorme de ser neta deles, herdar essa arte pela arte do fogo, esse amor pela arte do fogo, né? Isso é uma semente que está em mim, não tem jeito. Você até falou que a família aqui, a ligação com São José dos Campos é gigante, né? É gigante. Nós, como eu brinco, somos minhocas da terra.
Fica por aqui mais um Cidadania em Pauta. Eu agradeço a sua atenção e a sua audiência. Na semana que vem nós estamos de volta. Até lá!